Pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre gráficos do movimento uniforme variado, mais especificamente da velocidade. Bom, nós vimos nas últimas aulas, né, que é possível escrever uma função horária da velocidade, né? Então, se vocês retomarem a aula passada, nós vimos que a velocidade é dada por V é igual a V0 mais A vezes T, né? Essa aqui é a função horária da velocidade. Bom, o que representa cada item dessa nossa função? V0 é a velocidade inicial, né? V é a velocidade a um certo tempo, A é a aceleração e T é o tempo, né? Nós vimos também que V0 e A são parâmetros fixos e T e V são variáveis. Bom, como essa aqui é uma função matemática, né, V é igual a V0 mais AT, né, eu não vou escrever o que significa cada item aqui, porque na aula passada está bem explicado, né? V é igual a velocidade, V0 velocidade inicial, A aceleração e T o tempo, né? Eu não vou retomar essa escrita, mas o que eu tenho para dizer? Que toda função matemática é possível fazer um gráfico, né? E nossa função da velocidade, então, também é possível fazer um gráfico dela. Bom, que tipo de função que a gente tem aqui, né? Como vocês podem notar, é uma função do primeiro grau, né? Por quê? Porque o t é elevado a 1, a variável independente, né? Então, nós temos aqui que isso aqui é uma função do primeiro grau. Esse primeiro não ficou muito bom? Aqui. É uma função do primeiro grau, né? Bom, como que se comporta uma função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau, a gente tem que ela se comporta como uma reta, né? Dessa forma aqui. Então, a gente vai ter um gráfico de velocidade em função do tempo que vai se comportar com como uma reta inclinada, como o gráfico aqui abaixo. Bom, como que fica o gráfico nosso? Basicamente, o gráfico ele é dado por dois eixos, né? O eixo vertical, que a gente chama isso de variável independente, né? Deixa eu refazer esse eixo que não ficou muito retinho. Então, ó, tem um eixo vertical, né? Que é a variável dependente, que no caso seria a velocidade. Por que a velocidade é dependente? Porque ela depende do tempo. E no eixo horizontal, nós temos a variável independente, que é o tempo em segundo. Ou seja, o tempo ele passa, né? É independente da variável física que se tem, né? Bom, como eu disse, o gráfico, né, ele pode ser dado por essa função horária e ele assume uma condição de uma linha reta inclinada. Para o nosso caso aqui, nós temos duas condições possíveis, né? Bom, eu tenho, essa reta pode ser inclinada crescente, né? Vou colocar nessa cor aqui. E eu tenho a condição que essa reta pode ser inclinada também decrescente, tá? Qual que é a diferença? A diferença está associada ao termo de aceleração aqui, ó. A aceleração, ela medir sobre a inclinação. Então, A, que é a aceleração, ela é responsável pela inclinação da reta
no gráfico. Certo? Quando a minha reta do gráfico da velocidade é decrescente, nesse caso aqui, a aceleração vai ser negativa. Caso ao contrário, se minha reta for crescente, a aceleração é positiva, tá? Então isso diz muito sobre o movimento, né? Aceleração positiva ou aceleração negativa. Isso significa que ele está acelerado se a aceleração é positiva? Não. Isso diz que ele é retardado quando a aceleração é negativa? Também não. Eu só posso dizer se ele é acelerado ou retardado comparando os sinais da aceleração com a da velocidade. Se a velocidade tem o mesmo sinal que a aceleração, por exemplo, positivo, os dois, aí é acelerado. Quando a aceleração tem sinais contrários à velocidade, é retardado, né? Bom, outra questão que a gente pode notar no gráfico também é que nesse ponto onde ele corta o eixo da velocidade, se você analisar, é esse pontinho aqui onde o tempo é igual a zero. Ou seja, nesse ponto se projetado no eixo da velocidade, nós temos o que? A posição, ou melhor, a velocidade inicial. Então, nesse pontinho aqui, ó, é a velocidade inicial do meu móvel, que representa a velocidade inicial aqui da minha função horária. Ok? Então, todo gráfico ele vai ser uma reta dessa forma aqui, tá? E como que a gente pode fazer exemplos dessa situação? Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. Considere a função horária da velocidade. V é igual a 5 menos 2 vezes t, onde t é dado em segundos e V é dado em metros por segundo. Certo? Então, olha só, eu tenho uma função horária da velocidade e eu tenho o tempo dado em segundos e a velocidade em metros por segundo. Faça o gráfico. O gráfico desta função. O que é que eu estou pedindo? Para que faça o gráfico da função V é igual a 5 menos 2t. Bom, para fazer esse gráfico, eu tenho duas formas. Eu posso simplesmente olhar aqui, ó, o tempo que multiplica t é a aceleração negativa, então um gráfico decrescente, né? Então posso já fazer esta análise, né? Olha só, a aceleração é negativa, eu sei que é um gráfico decrescente. E esse termo aqui, que é o 5, é a velocidade inicial. Basta o quê? Comparar com a nossa função aqui, ó, V igual a V0 mais AT, né? Vamos reescrevê-la aqui, ó. V igual a V0 mais A vezes T. V0, então, é igual a 5 metros por segundo. E A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Bom, eu sei que o meu gráfico ele é decrescente por conta da aceleração, então podemos fazer o gráfico assim, ó. Onde o eixo horizontal é o tempo em segundos e o eixo vertical é a velocidade em metros por segundo. Bom, eu estipulo aqui o 5 é onde é a velocidade inicial e decresço a minha função horária. Pronto, o gráfico está pronto, né? Ou eu posso fazer de outra forma. Eu posso atribuir dois valores de tempo, por exemplo, certo? Posso falar então que o tempo para tempo igual a zero, V é igual a quê? 5 menos 2 vezes zero, que dá o quê? 5 metros por segundo, que é a própria velocidade inicial. Vou jogar o tempo igual a 1 segundo,
V é igual a quê? 5 menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 5 dá o quê? 3 metros por segundo. Assumindo esses dois valores, eu posso, né, de velocidade e esses dois valores de tempo, eu posso desenhar meu gráfico com 2 pontos, né? Com 2 pontos eu faço uma reta. Então, posso pegar aqui, né? Põe a velocidade aqui em metros por segundo. Põe aqui o tempo em segundos. Marco aqui, vamos pegar em outra cor? Vamos falar que aqui, ó, é o tempo igual a 0, né? Olha só, é o tempo 0, velocidade 5, certo? E mais ou menos aqui é 5, né? Aqui é 3 para tempo 1, né? Então aqui, ó, o que eu vou ter? Esse ponto aqui, que é o ponto que 1, 3. Tenho 2 pontos, basta eu ligar a reta aqui e fiz o meu gráfico, ok? Bom, pessoal, depois desse exercício, a gente pode obter mais uma informação no gráfico da velocidade. Qual que seria essa informação? Vamos fazer um gráfico aqui certo? Aqui no eixo vertical é a velocidade em metros por segundo e na horizontal o tempo t em segundos. O que acontece? Se eu tiver um gráfico da velocidade, vamos pegar um gráfico aqui. O que acontece? Olha só, eu vou ter um certo tempo t a uma certa dada velocidade, tá? O que acontece? Nós temos que se eu calculo esta área aqui, ó, se eu calculo essa área aqui, que é um triângulo, né? Nós vamos ver o quê? Que para calcular essa área, né? Nós temos que a área vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Se eu pegar a unidade da base, é a unidade de segundos, que essa aqui que é a base, né? A unidade é dada em segundos. Então, se eu pegar essa base, a unidade da base, que é dada em segundos, e a altura, que é esse tamanho aqui, que é dado em metros por segundo, ou seja, que é a base vezes a altura, que é essa multiplicação, ou seja, base vezes a altura. A unidade da base é segundos, a unidade da altura, metros por segundo. Se eu multiplicar esses dois, nós vamos ter que temos a unidade de metros, porque eu corto segundo com segundo, sobra a unidade de metro. O que eu estou querendo dizer? Que se eu calcular essa área aqui, ela vai ser numericamente igual, ou seja, ó, n, que é numericamente igual à variação do espaço da minha partícula em movimento ou objeto em movimento. Então, toda vez que eu for calcular a área de um gráfico de velocidade, me dá a variação do espaço. Então, vamos colocar isso, ó. Essa ideia. O cálculo da área de um gráfico de velocidade nos fornece a variação de espaço, tá? Então é válida essa formulinha aqui, tá? Vamos ver isso como exemplo. Vou puxar um exemplo aqui de um exercício. Vamos pegar esse exercício. Um gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel durante 10 segundos, movendo-se por uma estrada retilínea. Primeira pergunta: qual que é a aceleração do móvel aos 3 segundos?
E qual que é a distância percorrida? Bom, 3 segundos está entre 0 e 10. Deve estar por aqui, ó, né? Ou seja, seria algo mais ou menos aqui, né? Ele quer saber a aceleração dele. E ele quer saber a distância percorrida por esse móvel durante os 10 segundos. Bom, como a gente está trabalhando com movimento uniforme variado, a aceleração é constante. Então, a aceleração calculada em qualquer intervalo vai ser igual, né? A gente viu isso, né, nas aulas anteriores. Bom, tem duas formas de obter os dados desse gráfico, né? Para fazer a letra A. O que pede a letra A? Ele quer saber a aceleração. Certo. Eu tenho duas formas. Eu posso pegar aqui um ΔV aqui, que é esse tamanho, e pegar esse ΔT aqui, que é esse tamanho aqui, não é? A gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Sabemos que a aceleração é positiva porque um gráfico crescente, né? Meu ΔV vale quanto? 6 metros por segundo, que é exatamente esse tamanho aqui, né? E o meu ΔT vale 10 segundos, que é exatamente esse tamanho aqui. Então, meu ΔT vale 10 segundos. Fazendo a continha, A é igual ao que? 6 por 10 vai dar 0,6 metros por segundo, dividido por segundo dá metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a aceleração dele, né? Outra forma de fazer é pegar as coordenadas aqui, né? Olha só, essa aqui é uma coordenada 10 segundos e velocidade 6. E essa aqui é uma coordenada 0 segundos e 0 metros por segundo. Basta aplicar na fórmula, né? A é igual a ΔV sobre ΔT, onde ΔV é V final menos V inicial, sobre ΔT, que é o que? T final menos T inicial. Nosso V final aqui é o que? 6 metros por segundo. Menos o meu V inicial, que é 0, dividido por T final, que é 10, menos o meu T inicial, que é 0, que vai dar o mesmo resultado, 0,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Letra A satisfeita, vamos fazer a letra B. Qual que é a distância percorrida pelo móvel? Basta calcular o que? Esta área aqui, ó. É um triângulo, não é? Qual que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então a letra B vai ser o seguinte: o ΔS é igual que a base vezes a altura dividido por 2. A base vale 10 segundos. A altura vale 6 metros por segundo, não é? Olha aqui, é esse tamanho aqui, ó, que é igual aqui, né? Então vai ser 6 metros por segundo dividido por 2. 6 vezes 10 é igual a 60 dividido por 2 dá 30. O que? Corta segundo com segundo, 30 metros, tá? Bom, quero deixar claro um detalhe. Eu só calculei usando a fórmula da área de um triângulo porque eu tenho um triângulo aqui. Se eu tivesse um trapézio, seria o cálculo da área de um trapézio. Se eu tivesse um quadrado, seria a área de um quadrado, tá certo?